Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é a Copa do Brasil, porque nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, tivemos aí uma rodada bem agitada. E é lógico, a grande zebra da competição até agora, a eliminação do Cruzeiro. O Souza venceu o Cruzeiro por 2-0 e protagonizou a primeira grande surpresa da competição, logo aí na segunda noite de disputa. Nesse vídeo aqui, então, eu vou passar para vocês os resultados desta quarta-feira e também mostrar aí quais já são os 4 confrontos da segunda fase que já estão definidos, né? A segunda fase já tem 4 confrontos definidos e eu vou trazer aqui para vocês então quais são esses confrontos. Bom, para a gente relembrar, né? Nós tivemos aí o início da competição na última terça-feira com 2 jogos, zebra também, né? A equipe do Porto Velho acabou eliminando o Remo, venceu pelo placar de 1-0 e foi aí o primeiro time a avançar. Ainda na terça-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Nova Venécia pelo placar de 2-1, né? E o Botafogo então avançou também aí para segunda fase da competição. E aí na quarta-feira, ontem, né, tivemos aí diversos jogos. Tivemos aí a vitória do Real Brasília sobre o São Raimundo de Roraima pelo placar de 2-1, né? O Real Brasília, que jogava em casa, precisava da vitória, venceu o São Raimundo. O Ipiranga foi o primeiro time a fazer valer essa regra, né? Essa regra de que na primeira fase o time visitante joga pelo empate. O Ipiranga empatou com o River do Piauí em 1-1, mas não foi fácil a classificação do River não, do Ipiranga não, porque o River abriu o placar no começo do segundo tempo e lá na Bacia das Almas, aos 42 minutos do segundo tempo, é que o Ipiranga foi aí marcar o seu gol salvador, que avançou, né, que fez o time gaúcho avançar para a segunda fase e definiu o primeiro confronto da segunda fase. O Ipiranga vai encarar na segunda fase a equipe do Porto Velho, o algoz do Remo. Será que o Porto Velho vai eliminar mais um time aí da Série C? A saber nas próximas semanas, né? Então, Porto Velho e Ipiranga é um dos confrontos e o jogo vai ser lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim. Na segunda fase, né, para quem não está habituado com essa fase da Copa do Brasil, na segunda fase os times também se enfrentam em partidas únicas, só que aí os mandos se dão por conta de sorteio, né, então não necessariamente a equipe melhor ranqueada vai jogar fora de casa e acaba esse negócio aí do time visitante jogar pelo empate, né. Na segunda fase, em caso de empate, é pênaltis direto, né, não tem mais essa moleza aí para o time visitante já entrar em campo com a vantagem do empate. Mas seguindo aqui com os jogos, o Retrô, também fora de casa, garantiu a sua classificação ao vencer o Manauara pelo placar de 2-1. O Manauara aí que era uma das equipes debutantes aí da competição, mas o Retrô acabou aí vencendo pelo placar de 2-1. Já na sequência tivemos aí então a grande surpresa, né, o grande resultado aí da rodada, que foi a vitória do Souza sobre o Cruzeiro pelo placar de 2-0, né? O Cruzeiro então aí eliminado, né, logo de cara na Copa do Brasil, e o Souza avançou. E o Souza na próxima fase, deixa eu pegar aqui, quem deve ser o próximo adversário do Souza, mas assim vamos ter um time alternativo na terceira fase, porque o Souza agora vai ficar na espera de Petrolina ou Cascavel. O Petrolina e Cascavel jogam na outra semana, o Petrolina outro estreante aí da competição, então agora o Souza vai esperar Petrolina ou Cascavel que vão jogar na próxima semana. Também tivemos aí um time da Série C, outro time da Série C sendo eliminado da Copa do Brasil, que foi o Tombense. O Tombense foi até o Jonas Duarte em Anápolis e acabou perdendo para o Anápolis pelo placar de 1-0. O Anápolis avança e já tem adversário. O Anápolis será adversário do Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo que na terça-feira venceu a equipe do Nova Venécia por 2-1. O Brasiliense, né? O Brasiliense que já foi até finalista da Copa do Brasil, avançou também, venceu o Itabaiana fora de casa pelo placar de 1-0, né? Então aí o Itabaiana do Sergipe já cai na primeira fase. Outro time aí da Paraíba que esteve em campo nesta quarta-feira, mas não se deu bem, foi o 13. O 13 empatou com o ABC em 1-1 lá em Campina Grande. O ABC era o time que tinha vantagem do empate, então o 13 aí acabou ficando pelo caminho, né? Uma pena aí pro futebol da Paraíba, já logo de cara perdeu um representante, e o ABC, né? O ABC é o time que vai jogar a Série C, avançou. Aí também tivemos um duelo carioca, né? Um duelo fluminense, melhor dizendo. Então tivemos aí o duelo entre equipes fluminenses, o Audax Rio empatou 0-0 com a Portuguesa. Melhor para a Portuguesa,
que tinha a vantagem do empate, avançou. Aliás, o Audax, né, até agora na temporada marcou um gol, né? Foram 9 jogos pelo Campeonato Estadual, esse jogo da Copa do Brasil, até agora o único golzinho marcado do Audax que foi lá na derrota para o Nova Iguaçu pelo placar de 2-1. A maior goleada dessa primeira fase da Copa do Brasil, por enquanto, foi do Bahia. O Bahia venceu o Motoclube pelo placar de 4-0, jogo que aconteceu lá no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, no Maranhão. Já o Amazonas, o Amazonas aí, mais um representante da região norte, venceu o Independente do Amapá pelo placar de 1-0. Né? Esse jogo foi lá no estádio Zerão. Em outro duelo entre equipes do mesmo estado, o Capital levou a melhor sobre a equipe do Tocantinópolis. Venceu pelo placar de 2-1. O Tocantinópolis jogava pelo empate, mas não deu certo. O Capital avançou. Detalhe é que essas equipes haviam se enfrentado na semana passada pelo Campeonato Tocantinense. E o Tocantinópolis havia vencido em casa por 1-0, né? Mas dessa vez o Capital deu o troco. Outra equipe do Rio Grande do Norte que avançou foi o América. O América venceu Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, pelo placar de 2-1. E o futebol de São Paulo já tem aí um time eliminado. O Ituano acabou indo até São Luís, aliás, indo até Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, e perdeu para o São Luís pelo placar de 2-1. Sofreu um gol ali no final do jogo. O Ituano que jogava pelo empate, né? O Ituano que na temporada passada foi até a terceira fase, já se despede aí do campeonato nessa primeira fase. O Ituano que não vem bem no Campeonato Paulista, né? Tem apenas ali uma vitória, né? O Ituano ali está em situação complicada no Campeonato Paulista. E na Copa do Brasil já deu adeus. Outro time que avançou com empate foi o CRB de Alagoas. O CRB foi até o Acre e empatou 0-0 com a equipe do Rio Branco. CRB então avançando aí na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense foi até Rondonópolis e bateu o União pelo placar de 3-1. Com esse resultado, o Atlético Goianiense se classificou e vai pegar o Real Brasília. Então, portanto, aí mais um confronto definido na segunda fase da Copa do Brasil. Aliás, eu pulei um aqui. Outro confronto que também já está definido, né? Eu acabei de falar do São Luís. O São Luís se classificou e ele vai pegar o América de Natal. O jogo vai ser lá no Rio Grande do Norte. E o duelo entre Real Brasília e Atlético Goianiense vai acontecer no Distrito Federal. Se bem que o Atlético não vai precisar viajar muito. Aí ontem também nós teremos um jogo entre Real Noroeste e Cuiabá. Esse jogo seria lá no estádio José Olímpio da Rocha, na cidade de Águia Branca, no Espírito Santo. Porém, houve muita chuva lá, né? O campo ficou ali alagado. Até tem imagem do Davidson tentando ali ajudar o pessoal a escoar água, né? Mas foi muita chuva, o gramado ficou bastante encharcado. Então, a CBF aí adiou essa partida para o próximo, ou para hoje, né? Dia 22, às 17h30, né? Então, o jogo entre Real Noroeste e Cuiabá, que seria disputado ontem à noite, vai ser disputado nesta quinta-feira, às 17h30. E aí, nesta quinta-feira ainda, né? Fechando aí a primeira semana, 2 jogos. Os dois às 8 da noite. Um deles será entre Cianorte e Corinthians. Esse jogo tem história, né? Eles já se enfrentaram uma vez aí na Copa do Brasil e deu o que falar o confronto entre essas equipes. Esse jogo vai acontecer em Maringá, tá? Não vai ser lá no campo do Cianorte, vai ser em Maringá. E também às 20 horas, o Águia de Marabá vai jogar contra o Coritiba, partida que acontece lá no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, né? Então esses aqui são os jogos desta quinta-feira. Vamos ter mais jogos a semana que vem da primeira fase, mas daí a semana que vem eu gravo um outro vídeo para falar aí a respeito aí desses jogos aí que vão acontecer na semana que vem. Bom, só repassando aqui então, duelos já definidos da segunda fase. Botafogo de Ribeirão Preto e Anápolis, jogo que acontece em Ribeirão Preto. Ipiranga e Porto Velho, partida que vai acontecer lá em Erechim. Porto Velho vai ter que viajar bastante agora. América de Natal e São Luís, jogo que vai acontecer lá em Natal. E Real Brasília e Atlético Goianiense, jogo que acontece no Distrito Federal. Então esses são os jogos aí já confirmados da segunda fase da Copa do Brasil. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!